Sensacional. E aí, já pegando sobre o presente, pegando esse gancho e dessa possível situação de 2022, e até pessoal mandou perguntas em relação a uma possível terceira via. E até fiz uma brincadeira há um tempo atrás, até um pouco antes do Covid, pegar 10 pessoas e perguntar sobre especificamente os dois principais candidatos, né? Possivelmente o Lula ou o PT, na figura do PT, e o Bolsonaro. E aí eu fiz a pergunta para os grupos de 10 pessoas, e no final a conclusão que eu cheguei no grupo é o seguinte, que se um ou outro ganhasse, a maioria não ficaria satisfeita. Ou seja, não dava mais de 5 ou mais. E a ideia, a provocação é justamente essa. Ué, então, vamos estudar outros. Será que não acharemos outro candidato à altura? E aí, o que você pode contribuir para a gente em relação a isso? De conhecer um pouquinho mais de outros tantos candidatos, sua história, sua importância, que seja questão de meio ambiente, que é algo extremamente relevante, empresas, inclusive da Bolsa de Valores, que tem um viés capitalista, já estão começando a preocupar com a questão do ESG e vários, né, procedimentos internos para isso. E várias outras frentes que outros candidatos têm, mas o que a gente pode discutir, debater para contribuir a abrir essa mente de que pode existir mais do que essas duas vias? Olha, empatou com a do Kevin. Não, tá Empatou. tranquilo, que a gente. Rapaz, porque é muito difícil. Primeiro, uma questão que eu estipulei para mim, e aí acho que não errarei mais nas minhas previsões, porque não tem como prever. Todas as vezes em que eu tive uma certeza absoluta, ainda mais em ciência política, Weber estuda a ação social, um sociólogo fantástico da passagem do século XIX para o XX. E a ação humana, ela ora é racional, mas ora ela é baseada na sua finalidade, aí você usa a razão pelo que você quer alcançar. Ora você usa a razão com base nos seus valores, então não naquilo que você quer alcançar, mas naquilo que você pensa e acredita. Então, a diferença do comportamento e da ação do indivíduo, do próprio indivíduo, quantas vezes a gente não muda de opinião? Eu sou muito parecido com você. Aquele que pensa muito diferente, desde que não seja de forma muito agressiva, ou violenta, ou ácida, gosto de ouvir, gosto de aprender. Então eu escuto vários que pensem de maneira distinta. Escuto muito mais esses e vejo essas como oportunidades de aprendizagem e eu ganho conhecimento com isso mesmo, porque vários raciocínios que eu sequer me aproximaria com o diferente, eu aprendo. Lá em casa somos dois historiadores. Então é muito difícil, embora riquíssimas discussões, adicionar elementos não é sempre, porque são pessoas do mesmo campo e de vertentes de pensamento mais ou menos similares, com diferenças pontuais e humanas e tal. Mas é empírico. Se você pegar qualquer pesquisa de qualquer qualquer instituto financiado por mercado, instituto financiado por movimento sindical, é unânime que pelo menos 6 de cada 10 brasileiros, então 60%, não querem Lula e Bolsonaro. É unânime. E aí abre-se uma possibilidade para um dos meus campos profissionais fantástica, que é a vertente do marketing político, da comunicação, do jornalismo, mas mais do marketing, da publicidade e da comunicação. O conjunto de ferramentas que a comunicação oferece. Né? Que nas últimas eleições, por exemplo, Bolsonaro nadou de braçada na questão da internet, das redes sociais, uma percepção que ele... na última eleição, houve um esforço muito grande e nós temos um dos maiores tempos de TV da história das campanhas eleitorais brasileiras. O Alckmin, ele concentrou para si mais de metade do tempo completo, era 56% do tempo de TV só para ele. Os outros 44% para o resto. Haddad, Ciro,
Marina, Cabo Daciolo, Amoedo, Bolsonaro. E o Alckmin teve 4%. 4% é muito pouco para alguém que teve uma exposição tradicional na TV tão imensa e todos os partidos de centro apoiaram o Alckmin na última eleição. É algo que parece distante. Todos os partidos democratas, o PSDB e seus aliados tradicionais, Cidadania, à época PPS, e nada disso importou. Então, o que importa é como a comunicação vai ser recebida e como ela vai ser absorvida. Eu lembro que o Aécio, em 2014, nos debates, usava muito: o brasileiro precisa de altivez. Eu lembro que eu fui no dicionário lá: o que é altivez? O que esse cara está falando? E mais ou menos irritado, porque eu achava que ele tinha que ser um candidato competitivo. Eu achava, como acabou no fim sendo. Aquela foi uma eleição muito disputada. E é tudo que eu queria para aquela eleição. Eu entendo que 2014 ninguém podia ganhar com muita folga, que é a história do titular e do reserva. Se o titular não tem um reserva, ele vai se acomodar. E na democracia, as eleições é bom que sejam no sufoco. Então, a questão da terceira via vai passar por comunicação, por marketing, pela forma como isso vai ser aplicado, e grandes jogadores já estão no tabuleiro. Por parte do Ciro Gomes, o João Santana, que já ganhou 7 eleições na América Latina presidenciais, já foi preso por isso, Caixa 2, já admitiu Caixa 2, já foi solto. Hoje ele está com o Ciro Gomes. O Steve Bannon, que soube colocar o Trump como outsider bem-sucedido e derrubar 90% dos especialistas, mas do povão talvez 99%. Povão que digo não depreciativamente, mas a grande massa, todo mundo achava que a Hillary Clinton ia vencer. O Trump vencer foi uma surpresa, mas não para o marqueteiro dele, o Steve Bannon, que vai estar com Bolsonaro. Quem vai estar com Lula, não sei. Quem vai estar com o Sérgio Moro, se ele estiver na corrida, não sei. Então, parte vai passar pelo marketing. Só que, historicamente, aí a gente entra na questão de, não vou fazer uma previsão, mas é uma possibilidade historicamente mais certa. Infelizmente, o indivíduo ele tende a agir mais pelo temor do que pela convicção. Então, se eu tenho aversão à imagem do Lula, quem é o seu maior oponente num primeiro plano? É o Bolsonaro. Então, eu não só vou votar no Bolsonaro, como eu vou fazer campanha pelo Bolsonaro. Se eu tenho aversão pelo Bolsonaro, quem é o seu maior adversário num primeiro plano? É o Lula. Então eu vou fazer não só vou votar no Lula, como vou fazer uma campanha. Pelo amor de Deus, ninguém recorta esses trechos, mas não. Pode denunciar lá. Isso é do ponto de vista imaginário. Ou seja, o marketing quebrar essa regra sociológica e histórica de que o indivíduo segue mais o temor do que a convicção no comportamento eleitoral. Eu lembro de um slogan do Lula: não troque o certo pelo duvidoso. Rapaz, mas isso era sempre... O PT tinha sempre essa questão do vão acabar com Bolsa Família, assim como o Bolsonaro faz as suas ameaças, porque a galera sabe que o temor é o ponto central. E a ferramenta do marketing derrotar esse campo é muito difícil. Nesse específico 2022, nós vamos estar com 2 grandes temores para o imaginário coletivo, para a sua experiência antropológica. Se perguntou 10 pessoas, a maioria vai estar insatisfeita. Mas, ao mesmo tempo, a maioria, na hora H, talvez venha fazer a escolha por um ou pelo outro, talvez para ser educado com o nosso espectador aqui, etc. Mas vai fazer, assim, a não ser que o marketing
nos mostre. Por isso é impossível dizer que o segundo turno vai ser Lula e Bolsonaro. Mas é muito difícil dizer, por elementos empíricos e científicos, que não será. E aí, qual é o caminho para que não seja esse o segundo turno? Um ineditismo histórico. Um fator inédito acontecer. O momento X, pode ser que um não vá, ou que o outro não vá, ou que os dois não apareçam. E aí tomara que todos os outros ganhem espaço, se os dois se recusarem, porque os dois já se recusaram historicamente. Sim. O Lula, todas as vezes em que ele esteve muito à frente, ele não participou da plenitude dos debates. E o Bolsonaro, depois de se recuperar, também não foi aos debates. Eu entendo que é um desfavor que ambos fazem. E entendo que é um desfavor esse sistema em que a gente só debata política. Por exemplo, nós estamos fazendo isso em novembro de 2021. Não estamos fazendo em julho de 2022. É assim, tem que conversar em várias conjunturas. Muito bom.